Hoje, eu dou graças eternas, glória e louvor a Deus Elohim, por nos conceder o privilégio de celebrar o 107º aniversário do sagrado nascimento do Pai Cristo An Sang-hong, juntamente com os nossos queridos irmãos e irmãs e na presença da Mãe Celestial. Vocês fizeram um grande esforço para vir aqui, desde a madrugada. Eu espero que hoje seja um momento em que recebam muita graça, amor e bênçãos do Pai e da Mãe. Todos os anos, por esta altura, há sempre uma coisa que me vem à mente. O que teria sido do nosso mundo espiritual se o Pai não tivesse vindo a esta terra? Sempre que eu penso nisto, dou por mim inevitavelmente a refletir sobre todas as profecias da Bíblia. Poderíamos nós, de facto, ter recuperado a árvore da vida perdida? Irmãos e irmãs, será que alguma vez a teríamos encontrado? Sem a árvore da vida, o nosso destino nunca poderá ser o eterno reino dos céus. O Pai restaurou a verdade da árvore da vida, a Páscoa da nova aliança, a fim de nos levar a participar da carne e do sangue de Deus, através do pão e do vinho da Páscoa, para que possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. O Pai veio a esta terra com a verdade da árvore da vida. Se o Pai não tivesse vindo, teríamos nós tido a oportunidade de conhecer a Mãe Celestial? Também isto teria sido impossível. Poderia a profecia de Davi ter sido cumprida se o Pai não tivesse vindo a esta terra? Se a profecia de Davi não for cumprida, então o povo celestial, destinado a formar-se através de Davi, definitivamente não poderia existir. Cada vez que examinamos estas profecias, uma a uma, o facto do Pai ter vindo a esta terra pode, de facto, ser considerado um evento espiritual importante e momentoso para toda a humanidade. Por isso, hoje é um dia de alegria para nós. E um dia em que as portas do céu se abrem para os pecadores regressarem ao reino dos céus. Mas deve ter sido um dia extremamente difícil e desafiante para o Pai. Não acham? Ele teve de suportar o fardo do pecado, até que todos os seus filhos fossem salvos. E ele teve de percorrer o caminho de uma vida evangélica de 37 anos cheia de sofrimento, até que ele conduzisse completamente os seus filhos ao eterno reino dos céus. Tais acontecimentos estão profundamente enraizados na vida do Pai. E como hoje foi o dia em que o fardo de todos os nossos pecados e transgressões foi colocado sobre os ombros do Pai, este dia nunca poderá ser um dia de alegria para o Pai. No entanto, não veio ele voluntariamente a esta terra, cheio da alegria de nos salvar, seus filhos, e de nos dar salvação? Eu tenho muitas vezes este pensamento. Como foi ele tratado nesta terra há 2000 anos? Ele foi ridicularizado, desprezado e perseguido por inúmeros pecadores que são a sua criação. A terra é o próprio lugar onde ele foi enfim crucificado, sacrificando-se pelos nossos pecados. Será que ele gostaria de vir novamente a um lugar assim? Se eu fosse para um país onde as pessoas zombavam de mim, me desprezavam, me perseguiam, me pregavam uma cruz, perfuravam o meu lado com uma lança e me acusavam falsamente de pecados, e até gritavam: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Poderia eu regressar com confiança se me pedissem para visitar novamente essas pessoas e aquele lugar? O que é que vocês acham? Vocês não gostariam de ir para lá? Embora seja o lugar onde ele não deseja voltar,
Ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, como afirma a profecia em Hebreus capítulo 9. Sempre que eu contemplo estas palavras, penso, como deve ter estado o coração do pai. O pai é confrontado com o destino de não ter outra escolha senão regressar a esse lugar indesejável para o bem dos seus filhos. No entanto, ele escolheu esta terra com determinação e veio aqui mais uma vez. Se o pai não tivesse vindo, seríamos nós capazes de ter salvação ou esperança no reino dos céus? Poderíamos, de facto, ter conhecido a Mãe Celestial e compreendido corretamente que somos uma família celestial? Não importa para onde olhemos na Bíblia, sem a vinda do Pai, estas são coisas que ninguém poderia saber. Se o Pai não tivesse vindo, nós viveríamos inevitavelmente na ignorância, sem conhecimento sobre a verdade, o caminho da salvação, o reino dos céus ou o caminho para a vida eterna. Deus Pai redirecionou os nossos passos, do inferno para o reino dos céus. O que mais Ele estabeleceu quando veio a esta terra? Ele estabeleceu Sião novamente. Se o Pai não tivesse vindo, poderia Sião ter sido estabelecida? Sem a vinda de Deus Pai a esta terra, a Sião profetizada na Bíblia nunca poderia ter sido estabelecida nesta terra. Poderia a profecia de Davi ter-se cumprido? A profecia de Davi nunca poderia ter sido cumprida. Em Hebreus capítulo 9, diz: Ele aparecerá uma segunda vez para trazer a salvação aos que o aguardam. Se Ele não tivesse vindo, poderia a salvação existir para nós? Não podia. O que é que vocês pensam sempre que veem todas estas profecias na Bíblia? A vinda do Pai é um evento espiritual extremamente importante para o seu povo nesta última época. Não é este um acontecimento monumental para todo o universo? Se não fosse a vinda do Pai a esta terra, a cidade de refúgio para os pecadores, nós, juntamente com a Igreja de Deus, certamente não existiríamos hoje. Quando pensamos em todas estas coisas, devemos esforçar-nos sempre por cumprir fiel e graciosamente a missão de pregar as boas novas do Evangelho a toda a humanidade, desde Samaria até aos confins da terra, tal como o Pai deseja, e devemos fazer esforços para cumprir todos os mandamentos que o Pai nos deu para salvar a humanidade. Deus confiou aos seus filhos uma missão. Ele tornou-nos competentes como ministros da nova aliança e deseja e anseia que sejamos ministros da nova aliança. A razão para isto é que o propósito mais importante da vinda do Pai a esta terra era servir como mediador da nova aliança, tirar todos os nossos pecados e transgressões e preparar o caminho para recebermos a herança eterna do reino dos céus. Não é verdade? Nós devemos considerar todos estes aspectos. Uma vez que o Pai veio a esta terra, nós podemos receber os ensinamentos corretos da Bíblia, ganhar a capacidade de discernimento, ter fé para receber a Mãe Celestial e tornar-nos cidadãos celestiais que podem habitar em Sião, dentro da verdade da nova aliança que nos concede o perdão dos pecados. Além disso, não nos tornamos nós filhos escolhidos de Deus, judeus espirituais que podem servir a Davi como nosso rei espiritual. Hoje, durante este tempo, nós não podemos deixar de dar graças, glória e louvor pelas numerosas obras que o Pai realizou quando veio a esta terra. A fim de salvar os pecadores inúteis que estavam destinados a morrer, Ele entrou de boa vontade neste mundo, ao qual não queria voltar, vestiu mais uma vez a tenda da carne e estabeleceu Sião para liderar os seus filhos. Hoje, lembremos-nos mais uma vez da voz do Pai Celestial, dizendo: venham depressa a Sião, através da Bíblia e das profecias,
e estejamos determinados a seguir o Pai Celestial e entrar no eterno reino dos céus com a Mãe Celestial, sem deixar até mesmo um único membro para trás. Se quisermos encontrar o Pai em breve, este Evangelho deve ser rapidamente difundido em Samaria e até aos confins da terra. O Evangelho da verdade da nova aliança deve ser espalhado por toda a Ásia, África, Oceânia, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, Norte da Índia, Sul da Índia, Rússia e Brasil. Este Evangelho deve ser rapidamente pregado a todos os países de todos os continentes do Evangelho. Quando todas essas obras gloriosas tiverem ocorrido e o Evangelho tiver sido proclamado a todos, então Deus fará a sua declaração. Agora a obra nesta terra está terminada. Só então o nosso trabalho chegará ao fim. Nós seremos então capazes de entrar no próximo mundo que o Pai preparou para nós, o mundo depois desse dia. Por favor, lembrem-se que Deus está agora a preparar um mundo glorioso, onde não há mais morte, luto, dor ou tristeza. Para regressarmos rapidamente ao eterno reino dos céus, que ansiamos e onde está o Pai, reflitamos mais uma vez sobre o significado deste dia da vinda do Pai. Ele restaurou todas as leis e regulamentos quebrados e abolidos da nova aliança e permitiu-nos receber a herança do eterno reino dos céus. Não devemos deixar que nem uma única parte da preciosa vontade do Pai seja negligenciada. Eu peço que cada membro da família celestial se esforce para fortalecer a sua fé dia após dia. Vejamos o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24. Capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer, agora, por nós, diante de Deus. Ele apareceu por nós na presença de Deus. Passemos ao versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá. Quantas vezes ele aparecerá? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A razão pela qual ele apareceu uma segunda vez foi para nos trazer a salvação. A vinda do Pai é tão importante. Não está escrito em 1 Pedro que o objetivo da nossa fé é a salvação das nossas almas? Então, se ele não tivesse vindo para nos trazer a salvação, o caminho para a salvação nunca teria sido aberto para a humanidade. Para este efeito, o próprio Deus vestiu-se de carne e apareceu na Coreia, o país do Oriente, e cumpriu a profecia de Miqueias. Ele nos ensinará os seus caminhos para que possamos andar nas suas veredas. Sem a sua vinda, a profecia de Miqueias capítulo 4 nunca poderia ser cumprida. Teria sido uma impossibilidade. Por favor, considerem que todos estes acontecimentos só podem ocorrer com a sua vinda. O Pai veio a esta terra uma segunda vez para a salvação dos seus filhos, cumprindo todas as profecias da Bíblia e dos profetas, incluindo as de Melquisedeque e Davi. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos outra escolha senão viver na escuridão total. Mas dado que ele veio, nós podemos saber quem é Jerusalém. Portanto, nós podemos compreender corretamente o significado das suas palavras. Eu sigo a Mãe. O Pai está a preencher este lugar com os seus filhos celestiais que têm tal sabedoria. E também está a chamar os filhos de Sião em todo o mundo. Hoje, através deste tempo, eu dou graças eternas, glória e honra a Deus Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, por terem vindo resolutamente a esta terra por nós.
Além disso, a todos os membros da nossa família de Sião que regressaram a Sião, ao ouvirem as vozes do pai e da mãe e participarem aqui, eu espero que todos se mantenham saudáveis e recebam muitas bênçãos no novo ano. Eu espero que todos nós possamos unir-nos no eterno reino dos céus. Em 2025, oremos diligentemente, testemunhemos fervorosamente a palavra de Deus, reflitamos profundamente sobre ela e preguemos vigorosamente, para que todos nós possamos renascer como o novo eu que o Pai deseja que sejamos. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.